por aqui mais um programa Visão da Vida, entrando na sua casa, na sua rotina, no seu cotidiano, para falarmos de assuntos relevantes que estão tomando as páginas dos jornais no nosso país, sempre com convidados muito especiais, com a sua participação, com a sua presença aqui para nós, é o mais importante de tudo. No Visão da Vida de hoje nós vamos falar sobre liberdade religiosa e saber tudo que está na nossa Constituição brasileira sobre este assunto. Agora nós vamos de reflexão. Tem um versículo muito famoso na Bíblia e muito usado várias vezes por dia, em várias situações diferentes, por pessoas diferentes, por credos diferentes, por religiões, denominações diferentes. Todo mundo faz muito bom uso de boca cheia desse versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma linda passagem bíblica lá do Salmo 23. Mas quando a gente pronuncia esse versículo, muitas vezes a gente fica tão focado no nada me faltará, ele é o meu pastor, e a gente esquece da primeira condição. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Logo, não faltará àqueles que são servos, porque quando o salmista diz o Senhor, ele está se colocando na posição de servo. Então é verdade, sim, que nada faltará àqueles dos quais o bom pastor é Senhor. Por isso diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quero pensar com vocês que ser servo é obedecer, e obedecer muitas vezes é contrariar o desejo do nosso coração. Obedecer geralmente implica em situações complicadas, em situações complexas, em situações que você precisa se manter firme, quando na verdade você queria se envergar por uma opinião diferente. Permanecer servo do Senhor, em alguns momentos, coloca a gente em saia justa, e eu quero pensar nisso pensando na história de Samuel. Vamos pensar aqui comigo algumas coisas sobre Samuel. Samuel era fruto de uma promessa de Deus que tinha sido feita à sua mãe, Ana, e por isso, quando Samuel nasceu, desde pequenininho, ele servia no templo. Ele passou a sua infância lá servindo no templo porque sua mãe, Ana, o consagrou ao Senhor. Você pode ler essa história aí na sua Bíblia a partir do primeiro capítulo de 1 Samuel. Quando Samuel se tornou jovem, e eu quero lembrar que nessa fase da juventude de Samuel, Deus falava de forma raríssima. Raríssimas vezes Deus vinha e se apresentava falando a alguém. E quando Samuel era jovem, Deus falou com ele. No primeiro momento, Samuel sentiu medo, não reconheceu que era a voz do Senhor falando com ele, achou que era Eli, o seu senhor, a quem ele devia obrigações e deveres, era o seu tutor, e ele achou que fosse Eli num primeiro momento. Quando Samuel percebeu que se tratava de Deus falando com ele, o que foi que ele disse? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi assim que Samuel respondeu. E aí, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículos 11 a 14, Deus dá uma duríssima tarefa a Samuel. Deus diz a Samuel que deu um recado a Eli, o seu tutor, o seguinte recado: 1 Samuel, capítulo 3, versículos 11 a 14, quando Deus dá uma duríssima palavra a Samuel para entregar a Eli. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Imagina bem, Eli era o tutor, o líder de Samuel, e Deus aparece a Samuel e dá essa palavra a ele: olha, diga a Eli que por causa de toda a desobediência dos filhos dele, porque ele não fez nada contra isso, não tem perdão para a casa dele. O que Samuel sentiu? O que você sentiria no lugar de Samuel? O que eu sentiria no lugar de Samuel? Pavor!
Medo? Como dar uma notícia dessa? E quando Eli pergunta a Samuel o que ele temia, a Bíblia deixa bem claro no versículo 19 que Samuel passou a noite em claro, a noite acordado, atormentado, sem saber o que fazer. Mas aí lá no versículo 19, olha o que a Bíblia diz. No versículo 15 diz que Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: o que o Senhor te falou? E Samuel disse a ele tudo que Deus havia falado para ele. E lá no versículo 19, já terminando o capítulo, a Bíblia diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras Deus deixou cair por terra. Obedeça, custe o que custar, porque se o bom pastor for o seu Senhor, nada te faltará. Não te faltará verdade, não te faltará credibilidade, não te faltará sustento físico, não te faltará sustento material, mas lembre-se, essa promessa é para todos aqueles que se portam diante dele como servos obedientes. Deus te abençoe, que a gente consiga ser como Samuel. Estamos de volta da nossa reflexão para agora sim abordarmos o nosso tema do dia, e a nossa pauta hoje é liberdade religiosa. Será que a gente sabe realmente tudo sobre esse assunto? Será que nós estamos correndo atrás dos nossos direitos e reivindicando aquilo que a lei, que a legislação do nosso país diz que nós podemos? Para falar sobre este assunto hoje, nós temos aqui no nosso sofá Dr. Samuel Luz. Ele é advogado. Seja bem-vindo, um prazer receber o senhor aqui no nosso programa. Obrigado, prazer é nosso. Também temos aqui no nosso sofá Marco Cruz. Ele é secretário-geral da Missão Portas Abertas, esse trabalho que com muita alegria eu venho dizer aqui quanto eu admiro e muito feliz em poder recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui com você hoje. Também completando o nosso time de convidados aqui no Visão da Vida de hoje, temos o reverendo Mahesh, ele que é sacerdote Hare Krishna. Seja bem-vindo, reverendo, prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Bom, você já viu que nós temos um timaço para falar sobre liberdade religiosa hoje aqui no nosso programa. Um tema para lá de polêmico, né? Porque a gente sabe que hoje o que está dando de confusão por causa dessa bendita liberdade religiosa aqui no nosso país não está no gibi. E eu quero começar aqui pedindo ao Marco Cruz que explique para os nossos telespectadores que talvez ainda não conheçam a Missão Portas Abertas, o que significa de fato esse trabalho. A Portas Abertas, ela trabalha há mais de 60 anos em mais de 60 países, apoiando cristãos que têm essa liberdade de professar a sua fé em Jesus Cristo cerceada. Seja por não poder, como indivíduo, ter a fé cristã, seja como no seio da sua família, à medida que a sua fé cristã é conhecida, ele sofre perseguição da sua própria família, na sua comunidade de fé. Por ser cristão, ele tem direitos básicos, água, saneamento privados, seja no seio da sua nação, pelo simples fato de ele ser cristão, ele não tem acesso à educação, pode sofrer violência, ele ser preso. E a Portas Abertas apoia esses cristãos no mundo. Primeiro, provendo a palavra de Deus, porque o fundador, um holandês, um jovem, sempre acreditou que quando o cristão ele tem acesso à palavra de Deus, ele é fortalecido porque a palavra ela é viva e eficaz. Então, ele foi conhecido como contrabandista de Deus. Então, em vários desses países é proibido você ter a sua própria Bíblia. Então, a Portas Abertas continua provendo material cristão e Bíblias. A ajuda emergencial, a gente vê a crise dos refugiados e muitos deles são cristãos. Então, a Portas Abertas atende com cestas básicas, o que for necessário, apoio médico, apoio de advogados e também com treinamentos. Como você ser um pastor e manter a sua comunidade fortalecida em um ambiente de perseguição. E também ações de advocacy e de divulgação da perseguição, porque, pasmem, a maior parte dos brasileiros não sabe que existe perseguição aos cristãos no mundo. Então, Portas Abertas atua dessa maneira.
Nós somos um país laico, doutor Samuel, a gente gosta de dizer isso, né? Enche a boca para dizer que nós somos um país laico e por isso temos liberdade religiosa, mas o que a lei define como liberdade religiosa? Na realidade, eu até queria fazer um contraponto aqui para você. Eu sou também presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. E nessa perspectiva, nós nos baseamos no artigo 5º da Constituição Federal, né? E os incisos 6º e 8º, que fala que ninguém será discriminado em função da sua crença ou por outra situação política ou ideológica, né? Então, a Constituição, no artigo 5º, ela já dá esse norte, né? Mostrando que as pessoas devem ser respeitadas naquilo que creem, sejam cristãos ou não cristãos, porque a liberdade religiosa, ou a liberdade, se não for para todos, não será para ninguém. Nós admiramos o trabalho das Portas Abertas, é um trabalho fantástico, dirigido para cristãos. Mas outros grupos religiosos são também discriminados e perseguidos. E, igualmente, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que sofra qualquer discriminação ou perseguição por causa da sua religião, seja ela qual for, ela merece também acolhida e proteção. Por quê? Do ponto de vista teológico, entre concepções religiosas diferentes, pode haver um abismo. Mas sobre esse abismo tem que ser construída uma ponte chamada respeito. Porque nós podemos não concordar com a crença do outro, né? Tem até uma frase de Voltaire que fala, né? Posso não concordar com uma única palavra do que dizes, mas defenderei com a minha vida o direito de dizê-las. Então, a legislação brasileira, ela ampara e protege a liberdade religiosa para todos. Então, é nessa perspectiva que a nossa associação também trabalha, defendendo qualquer pessoa de qualquer segmento religioso que sofra discriminação por causa daquilo que crê. Bom, na prática, né, no nosso cotidiano, nesse país laico que defende a liberdade religiosa, o direito da expressão de culto, né? Porque liberdade religiosa não é só eu poder dizer que eu sou cristã e poder estar aqui, por exemplo, com o reverendo Marreste sentado lado a lado e dizer, eu sou cristão, você é Hare Krishna, poxa, que legal, um abraço, prazer ter você aqui. Liberdade religiosa é muito mais do que isso. A gente também está falando de debates públicos, de cultos abertos em praça pública, todas essas coisas, né? Na prática, reverendo, a gente está longe ainda, sinto, de construir essa ponte aí entre um abismo e outro, essa bendita dessa ponte chamada respeito, né? Com certeza. Existe a necessidade de muito diálogo, trazer esse assunto à tona, para que esse debate seja compartilhado com toda a sociedade, para que essa consciência possa crescer, né? Que a gente possa defender o nosso ponto de vista religioso, né? Ter liberdade para isso, não ser considerado errado, nem nada disso, e cada um ter o seu lugar na sociedade, né? A gente, como Hare Krishna, por exemplo, somos uma minoria, né? Então, apesar de eu não estar hoje vestido, né, como sacerdote, né, eu sou, né, podem não estar acreditando, mas eu sou um sacerdote. Pode não estar acreditando hoje. Muitas vezes a gente sai na rua e a gente ouve coisas, né? Principalmente quando a gente está... Os monges, né? Sim. Porque normalmente quando você fala que é Hare Krishna, você vê... cadê a cabeça raspada, né? Cadê o rabinho está aqui, ó, mas a cabeça não está raspada. Mas os monges vivem assim, né? Quando eu fui monge, eu também vivia assim. E você sai na roupa vestido como monge, sai na rua como monge, né? E muitas vezes você é agredido, você é maltratado, né? E você não se sente no mesmo patamar de dignidade do outro, porque você acredita numa ideia de espiritualidade diferente. Então, é evidente que precisamos conviver, né? Cada um com a sua individualidade, porém todos unidos, né?
Eu acho que as pautas que a gente vem tratando aqui ao longo dos programas também, como aborto, como as questões de gênero, de união homoafetiva, né? Homem com homem, mulher com mulher, ou um homem com duas mulheres, né? Sei lá, tanta coisa hoje, moderna por aí. E eu acho que o debate e o desrespeito religioso ganharam uma visibilidade também por começarem aí essas questões ganharem espaço na nossa sociedade. Agora, eu pergunto, na prática, como eu disse aqui, acho que a gente ainda está andando um pouco distante dessa ponte chamada respeito. Por exemplo, nas manifestações públicas que a gente vê aí, que são legítimas porque cada um tem o direito de acreditar naquilo que quer acreditar. Isso. Mas, por exemplo, nós vimos há poucos meses atrás, a Igreja Católica ter os seus símbolos sagrados extremamente escarnecidos, né? Nas ruas, uma passeata onde eles estavam quebrando a imagem da Virgem Maria, enfiando o crucifixo na vagina, no ânus, né, com Jesus crucificado. A Sarah Winter, que já esteve aqui com a gente no programa uma vez, que inclusive hoje convertida ao catolicismo, fez um vídeo que ficou muito famoso pedindo perdão aos cristãos quando, com uma outra mulher pendurada na cruz, na porta de uma igreja católica, realizando um protesto, deram um beijo gay. Quer dizer, isso é passível de processo judicial? Olha, todo desrespeito à dignidade humana e ao ser humano, né, na sua essência é passível de qualquer de uma intervenção jurídica, né, de um processo, claro. Mas aí nós temos manifestações da sociedade que reflete comportamentos de determinados grupos. Então, essa situação, por exemplo, dos símbolos que foram atacados, né? Nós estamos falando aqui de símbolos católicos, mas símbolos de religiões de matrizes africanas, terreiros também são atacados. Sim, e são crimes matéria, igualmente... Né? Pessoas tendo seus terreiros invadidos e obrigadas a quebrar, nós tivemos aquele caso no Rio de Janeiro e tal. Sim. Então, tudo isso envolve um conceito e uma distorção, que é a intolerância religiosa se manifestando. Tem uma pesquisa existe um instituto nos Estados Unidos chamado Pew Research Center, e ele fez uma pesquisa mundial onde o Brasil, até 2015, era apontado como o país com o menor índice de intolerância religiosa do mundo. Numa escala de 0 a 10, o Brasil contava 0,4 nessa pontuação, quando Egito e outros países, Coreia do Norte, estava lá 9, chegando a 10. E o Brasil perdeu. Hoje o Brasil, nessa escala, está ali entre 3 e 4. De um nível baixíssimo, ele já está num nível moderado de intolerância religiosa. Ou seja, em pleno século XXI, a intolerância religiosa, ao invés de decrescer, ela está aumentando. Então, isso reflete também um comportamento social que precisa ser estudado, precisa ser revisto e precisa ser trabalhado. Porque quando eu não respeito a opção do outro, eu automaticamente também estou atraindo desrespeito para a minha opção religiosa. E nós estamos falando aqui de visão religiosa, e é muito importante a gente entender o princípio chamado livre-arbítrio, que é a autodeterminação do ser humano de fazer as suas escolhas. E, naturalmente, é mais difícil nós entendermos a escolha do outro, que é completamente diferente da nossa, mas precisamos educar a sociedade. Aí parabenizamos esse programa, que está dando essa oportunidade da gente colocar em debate o respeito à visão religiosa do diferente. Olha, esse dado, para mim, é assustador, porque a gente regredir em algo em que éramos tão avançados, isso é regresso. Isso é regresso total. Quer dizer, o Missão Portas Abertas, que está acostumado a lidar com
tanta intolerância fora daqui, ver o Brasil caminhando para esses números não é de assustar? Olha, eu não sou especialista no contexto brasileiro e o nosso foco de atuação é fora do país, onde a perseguição é muito maior que existe no Brasil. Existem casos isolados. Pensa que em 3 anos, se a gente cresceu tanto, em 10, daqui 10, onde nós vamos estar? Quer dizer, nós éramos tão avançados em relação aos países que vocês estão acostumados a cuidar, que daqui a pouco as frentes de trabalho vão ter que se voltar aqui para dentro também. Olha que nós lamentável. entendemos, como organização e como cristãos, que a liberdade religiosa ela deve ser para todos. Claro que nosso foco é com cristãos, por causa do nosso chamado, do nosso fundamento bíblico, nós somos cristãos, de origem protestante, especialmente, mas a liberdade vale para todos. No contexto cristão, em Timóteo fala que aquele que vive piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então, não me assusta um dia que, não nos assusta, biblicamente falando, teologicamente falando e escatologicamente falando, que no fim dos tempos a perseguição cresça, especialmente focado no contexto, nos cristãos. Porque o mesmo Instituto Pew Forum, em sua pesquisa, fala que os cristãos são o grupo religioso mais perseguido. 75% ou mais dos atos de violência no mundo para minorias, por motivos religiosos, são direcionados aos cristãos. Mas a resposta do cristão é uma resposta diferente. Deixe-me dar um exemplo do Egito, que eu tive a oportunidade de visitar logo depois daqueles incidentes na Praça Tahrir. Muitos muçulmanos extremistas atacaram igrejas em 2013, atacaram casamentos em que muçulmanos radicais chegavam e metralhavam as pessoas. E visitando a igreja no Egito para fortalecê-los, para estar junto com eles, orar com eles e sofrer com eles, eles resolveram virar outra face. Enquanto os muçulmanos radicais, que não são a maioria radicais, metralhavam, eles viraram outra face. Então a igreja recebia os muçulmanos que vinham protestar e dava água potável para eles, recebia nos próprios seios da igreja. E os muçulmanos ficaram desafiados por isso. Falou, peraí, a gente vem metralhar e vem com atos de violência, vocês estão respondendo assim? A resposta à violência é o amor de Jesus. Então, e esse foi o grande testemunho, muitas pessoas se converteram e eles permanecem firmes até hoje, porque a liberdade religiosa é para todos. E a resposta do cristão em meio à violência é virar outra face, a face do amor, como Jesus fez. Então, não me assusta se o índice de perseguição crescer, especialmente para os cristãos, porque é bíblico. A tendência é que haja perseguição. Eu sou cristã protestante, mas eu te confesso que eu fico, eu não sei se é assustada, mas me dá uma revolta. Meu Deus, que retrocesso. Mas é verdade, se a gente volta para a palavra de Deus e a gente acredita nela, não tem jeito, lá já estava escrito. A luz incomoda as trevas. Então, onde há trevas, a luz ela resplandece. Agora, então... eu também, como cristã protestante, não vou passar a mão na cabeça aqui do meu povo, não. Claro que não. Nós somos também, muitas vezes, os intolerantes da história, né? Essa bendita dessa face virada aí para oferecer o amor, às vezes a gente tem dificuldade de praticar. E eu posso falar, não quero, ninguém precisa falar comigo, deixa que eu falo mesmo para botar na minha conta a culpa, mas às vezes nós somos essa face intolerante. E um exemplo lindo desse está mais do que provado que é o amor que conquista, né? É o amor que agrega. Agora, nós temos uma outra questão aqui no nosso país, que são as manifestações artísticas, né? Que estão ganhando os jornais, as revistas. E em nome da arte, a gente está vivendo uma era do vale tudo. O Hare Krishna, o católico, o budista, o protestante, o candomblé, se sentiu ofendido com alguma manifestação artística, é de direito ingressar com algum tipo de processo? Olha, não só no âmbito religioso, mas em qualquer âmbito, quem se sente ofendido nos seus direitos pode entrar com uma ação na justiça, naturalmente fundamentada adequadamente na Constituição.
nos códigos adequados, por exemplo, o Código Penal, no seu artigo 208, ele estabelece os crimes contra o sentimento religioso. Sim. Né? Tá aqui, ó, escarnecer de alguém publicamente Exato. por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto Exatamente. religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso é passível de pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Vamos supor que a gente está aqui em São Paulo, lá na Bahia ou no sul do país, houve uma manifestação em que usaram objetos ou linguagem ou um livro Hare Krishna e que aqui de São Paulo o reverendo Marretti tomou conhecimento e eu fiquei e estou ofendeu Perfeito. a minha religião. Eu posso fazer alguma coisa a essa distância? Pode. O Brasil, né, é uma unidade. Então, se você tomou conhecimento pela imprensa ou alguém que o caso aconteceu lá no outro estado, mas você de alguma forma foi acionado aqui, você pode, por instrumentos legítimos, tomar qualquer providência necessária a enfrentar aquela situação do ponto de vista jurídico, né? Então, o Brasil é um todo, é uma federação. Agora, naturalmente que isso precisa ser feito dentro dos procedimentos adequados, né? Pode-se constituir um advogado lá também para tomar frente da situação. Mas pode ser feito. Pode ser feito. Pois não, reverendo. Só complementando o que ele está falando, nós somos do Fórum Interreligioso da Secretaria de Justiça, aqui do Estado de São Paulo, e lá nós acolhemos, lá existe a possibilidade de acolher denúncias, né? E qualquer pessoa que se sinta ofendida, né, no seu direito religioso, ela pode fazer denúncias, inclusive parece até um telefone, pena que eu não estou com ele de cabeça aqui, mas existe até por telefone essa possibilidade, né? Se olhar no Google aí, tá, de repente dá uma googada, acha, né? E sem dúvida alguma, falando sobre o tema da arte, né? Essa desculpa da arte parece até que é uma desculpa que se usa para atacar as religiões, né? O sentimento ou os religioso. Os valores, que a atacar, e quando a pessoa porque fala... às vezes não deixa explícito a religião, mas está latente os valores e a gente consegue fazer essa associação. Eu só queria fazer uma pequena provocação aqui, porque no caso, por exemplo, que teve lá do Museu das Obras de Arte lá, haviam hóstias, por exemplo, né? Sim. Você leu aí, vilipêndio de objeto de culto. Sim. Foi um crime aquilo, eu não sei por que ninguém viu. O pessoal ficou discutindo se era arte ou se não era arte, mas ninguém discutiu se era crime ou não. Na verdade, eu não sei, como você, como advogado, se você não enxerga aquilo como um ato explícito de um crime, né? Sim. Está aqui no artigo 208, mas ninguém tocou nesse assunto, eu não vi ninguém falando. Olha, é igual a exposição que teve no Queer Museu, que foi essa exposição que eu falei, em que os ativistas gays introduziam o crucifixo na vagina, no ânus, e um ativista gay e um ativista travestido de Jesus e dizendo isso em alto bom tom, que Jesus era gay e tal. Enfim, Jesus não é propriedade de religião nenhuma. Exato. Né? Até aí, ok, tudo bem. Mas nós tínhamos ali objetos e nós bem sabemos quem são as religiões, quais são dos as símbolos religiões que foram atacados, né? Que seguem Jesus, né? Que tem Jesus como símbolo de representatividade, né? Então eu fiquei de uma revolta, né? E pela Igreja Católica, porque sim. A que ponto nós chegamos? Mas houve uma coisa boa que eu queria destacar, que houve não houve uma ação judicial específica e tal, mas houve um boicote. Universidades confessionais, elas que tinham o patrocinador, que era um banco, elas conversaram com a direção do banco, que elas movimentavam a conta dos estudantes, boletos e tal, e elas falaram, olha, nós vamos
tirar a nossa conta desse... Isso eu sei, que esse então, banco quer dizer, perdeu muito. Então, existem maneiras inteligentes que não apenas a via judicial para tratar dos casos, desses casos quando extrapola. Então, eu acho que esse exemplo do banco, ele é emblemático, ele é importante, porque talvez por isso houve uma atitude rápida de cancelar a exposição. Aí tem uma discussão se deveria cancelar ou não, mas foi cancelada, entendeu? Então, há maneiras, a sociedade pode se mobilizar de maneiras inteligentes para coibir também, e essa foi uma delas. Olha, foi falado aqui das universidades, né? Que declaradamente a gente tem aí universidades católicas, confessionais, muitas, né? Confessionais, muitas faculdades no nosso país, mas a faculdade em si, a sala de aula, não só as faculdades, mas os colégios também, se tornaram campos de debate que muitas vezes ferem o princípio da liberdade religiosa. Fico imaginando um Hare Krishna que vai para a faculdade, Meu caso. vestido de Hare Krishna. Pois é, eu não fiz isso, né? Não cheguei vestido. Teve um amigo meu que fez isso. No começo houve uma certa intriga com ele, relatava pra gente, mas aí durante o ano ele foi ganhando espaço, porque ele não baixava a guarda, né? Eu sou da área, eu sou biólogo, né? Certo. Fiz biologia molecular e tudo mais. E, de certa forma, a gente até meio que escondia, né? Porque dentro da academia, a biologia, pelo que dizem, é onde tem mais ateus, né? Inclusive, o establishment lá é ateu, por causa da teoria da evolução e coisa e tal. Certo. Então, você até evita um pouco falar que você é religioso, porque senão você pode ser não levado a sério, comprometer a sua imagem de um pesquisador sério, né? Quer dizer, isso é preconceito. Com certeza. Eu inclusive, conheci uma cientista, eu não vou falar o nome dela. Quer dizer que para aqui. agora você ser um bom biólogo, você não pode ser cristão. Eu conheci uma cientista, uma senhora, eu não vou dizer o nome dela, mas eu fui fazer um curso no laboratório dela, de genética, e a gente foi almoçar, ela abriu a bolsa e eu vi um negócio que chama um colar de contas e cantar mantra indiano dentro da bolsa. Eu falei, nossa, você... Ela fechou a bolsa e começou a sorrir, sem graça. Eu falei, não, é porque eu sou Hare Krishna. Ah, você é Hare Krishna? Ah, então não conta nada para ninguém. Ela pediu para ninguém ficar sabendo que ela ia para a Índia todo ano, que ela seguia a vertente védica de religião, né? E eu achei aquilo assim, sabe, muito chato, né? A pessoa está num ambiente de trabalho e ter que esconder, sabe, de uma forma até chata, cachapante, assim, né? Ver ela fazer aquilo, né? Para não sofrer... Pois é, porque de acordo com ela, como ela era a cientista-chefe, ela ia comprometer a imagem dela de uma séria... Ia cair no descrédito. Exatamente, um cientista que não é muito levado a sério, um cara não muito... E aí, doutor? Então, a pessoa, ela é vítima de uma sociedade preconceituosa, de uma sociedade intolerante. E aí, eu acho que o grande desafio da liberdade religiosa é mostrar isso, que a liberdade religiosa, ela não defende tese religiosa. Nem A, nem B, nem C. A liberdade religiosa implica no direito, no respeito, na preservação do direito que cada ser humano tem de professar a sua crença de acordo com os ditames da sua consciência. Ou seja, a liberdade religiosa, ela está debaixo de um guarda-chuva maior, que é a liberdade de consciência, que é a capacidade de autodeterminação do ser humano. Veja bem, a pessoa está escondendo que é religiosa para não sofrer um bullying social. Então, a que ponto chega o ser humano? Então, nós poderíamos aqui discorrer sobre as implicações psicológicas da pessoa que sofre intolerância religiosa, seja cristão, que é muito legítimo, a maioria das pessoas perseguidas no mundo são cristãs, mas há outros grupos e há outras situações, por exemplo, tem pessoas que são discriminadas porque a sua religião tem um dia de guarda. Então, queria agradecer um projeto de lei do seu pai, que está tramitando, que já foi aprovado no Senado, e
justamente que trata da questão do dia de guarda religioso, que atinge um grupo religioso significativo no Brasil, os judeus e outras pessoas que têm um dia de guarda diferente da maioria e que são também discriminados nas universidades, nos seus locais de trabalho, em muitas situações. Então, o legislativo está tomando pé dessa situação e algumas iniciativas têm sido tomadas também. Por exemplo, eu coordeno um comitê da sociedade civil que participa da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional, composta por 12 senadores e vários deputados federais, para tratar essa questão da liberdade religiosa. Então, há um movimento da sociedade civil no Brasil, tanto na base como nas esferas de poder. O Poder Legislativo Federal está tomando essa questão nas mãos também. Isso é muito importante. E precisa, né? Porque a gente precisa voltar para aquela nossa taxinha mais baixinha, gente. Não vamos evoluir com essa taxinha alta, não. Vamos continuar ali no nosso taxinha 0, alguma coisa, por favor, 0,4. A gente vai para um breve intervalo. Volta já, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre liberdade religiosa. Visão da vida.